Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, Deus gracioso, generoso, santo, justo, um Deus maravilhoso, eterno, todo-poderoso. Nós clamamos pela Tua bondade em favor desse trabalho, rogamos as Tuas bênçãos do Espírito Santo, a fim de que os ouvintes verdadeiramente sejam santificados, salvos, regenerados pela Tua graça e misericórdia, e que esse trabalho cumpra o seu principal propósito, que é expandir a pregação do Evangelho e propagar o reino de Deus. Nós oramos agradecidos, rogando as Tuas bênçãos para a minha vida, que eu possa com tenacidade, com sinceridade, com propriedade, esmero, dedicação, expor a Tua palavra e daqui extrair utilidades práticas para a nossa vida espiritual. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Na oração sacerdotal de Jesus, escrita no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 15 a 18, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Jesus nos chama a atenção nesse versículo, como crentes nele, para o nosso papel. Qual é a nossa função? Qual é a nossa influência? Qual é a predominância que devemos exercer com o nosso próximo e com a sociedade? A ligação desse versículo com os anteriores, ou seja, com as bem-aventuranças, é muito clara. O perfil do cidadão do reino traçado ali nas bem-aventuranças qualificam uma pessoa a ser sal da terra. Apenas o crente verdadeiro pode exercer essa influência, esse papel mencionado aqui por Jesus, isto é, ser sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisados pelos homens. Eu chamo a atenção dos ouvintes, em primeiro lugar, para a inferência ou implicação da declaração de Jesus. Em segundo lugar, nós temos a declaração propriamente dita. Em terceiro lugar, o papel do crente ou a sua influência. E, finalmente, em quarto lugar, o cuidado ou a advertência do Senhor Jesus. Qual, então, a implicação ou inferência de Jesus aqui quando diz, vós sois o sal da terra? Podemos deduzir que o mundo se encontra em estado de profunda decadência moral e espiritual. Esse século, este mundo, está entregue a si próprio e, por causa disso, encontra em estado de decomposição moral e apodrecimento espiritual como consequência da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, como cabeça representativo de toda a raça humana. E que foi expulso do paraíso para o mundo também. Esse é o estado em que nós vivemos. Se quisermos compreender o que acontece ao nosso derredor, o estado das coisas, seu sistema, o estado do mundo, devemos compreender que o diagnóstico implícito, tácito, é que esse mundo encontra-se em estado putrefaciente. Ele está se apodrecendo, se decompondo como resultado do pecado. E não foi à toa que Isaías já disse lá no capítulo 24. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Não é um estado novo. E ele tem ocasionado várias vezes a manifestação do juízo e da ira de Deus. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, na época de Noé,
Viu o Senhor que a maldade dos homens havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E como resultado da depravação na época de Noé, adveio o dilúvio, exatamente por causa do pecado, da decomposição moral, do apodrecimento espiritual do mundo criado. Sodoma e Gomorra também foi destruída pela mesma razão, a perversão, a degeneração mórbida daquele povo. Entretanto, os cidadãos do mundo, eles não pensam assim. Pelo contrário, eles imaginam que o seu estado humano e a cultura avançam bem, cada vez mais satisfatória e proveitosamente. Eles pensam que tudo está progredindo muito bem e evoluindo cada vez melhor. Não é verdade. Apesar desses avanços tecnológicos serem impressionantes, tais como medicina avançada, a engenharia com suas megaconstruções, a indústria adiantada, eletrônica, informática, transporte, comunicação, agricultura, impulsionada com aquelas máquinas enormes colhendo suas culturas e imediatamente separando os grãos das espigas, reconhecemos que mesmo na mente caída do homem, Deus tem feito um avanço impressionante, extraordinário. Nós podemos imaginar, se o homem não tivesse pecado, como nós estaríamos muito mais desenvolvidos. A realidade é que o germe do pecado contamina o mundo, assim como um micróbio que vai contaminando um pedaço de carne e, através de um processo silencioso e putrefativo, quase invisível, vai se decompondo, apodrecendo, e o resultado é catastrófico, fedorento, repugnante. Incríveis avanços científicos e os progressos tecnológicos são reais e notáveis, mas o mesmo não se pode dizer na esfera moral, social e pessoal. As evidências de uma profunda degradação moral, espiritual e social são públicas e sensíveis. A corrupção das mais variadas formas e níveis da sociedade. É violência para tudo quanto é lado, é imoralidade para tudo quanto é lado, é depravação para tudo quanto é lado. É tráfico de drogas, perversão sexual, pedofilia e uma infinidade de atos condenáveis. Romanos 1, 28 a 32 diz: Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrária à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Portanto, o mundo está evoluindo sim, mas para pior, no sentido social, no sentido moral e espiritual. O mundo evolui para a morte. Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriarão, disse Jesus. Mas a declaração de Jesus propriamente dita é que somente o crente como sal pode, na medida em que penetra na sociedade, purificar o mundo do germe putrefatório que contamina o comportamento, corrompe a atitude, degrada a forma de vida e deteriora a conduta por causa do pecado. Vós sois o sal da terra. O pronome no grego é enfático. E nós podemos ler assim: vós e somente vós sois o sal da terra. O Congresso Nacional, a legislação, a gestão pública não pode alterar significativamente o estado corrompido em que vivemos. O que o mundo precisa não é de melhorias na educação, mas de arrependimento. Somente os cidadãos do reino é que podem agir como age o sal, assim como ele atua nos alimentos para preservá-los. O verbo utilizado, sois, aponta não para o fazer, mas para a condição daqueles que são o sal da terra. Jesus não enfatiza aqui o fazer, mas o ser. O crente é o sal da terra. Especialmente como igreja verdadeira, como corpo de Cristo, é que tem essa capacidade como antisséptico de combater
e preservar do ataque da degradação moral em que esse mundo pecaminoso se encontra. Quanto ao sal, apesar de hoje ele ser usado especialmente para dar sabor e evitar que a comida fique insípida, não era utilizado apenas para isso no tempo de Jesus. Segundo os bons comentaristas e estudiosos do Novo Testamento, o ponto da figura aqui, o intento dessa parábola proferida por Jesus, não é o sabor que também está explícito aqui. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Mas o propósito da ilustração do Senhor Jesus aqui é a preservação dos alimentos. Não havia geladeira na época, produto do conforto moderno e do avanço tecnológico, mas o sal preservava os alimentos, como nos dias de hoje, em lugares que não há energia. Nós vemos nos mercados também ainda carnes e peixes salgados e preservados com sal. Na época, ou se conseguia o alimento fresco diário, ou os preservava da contaminação e do apodrecimento com o sal. Este era o uso principal do sal na época e certamente essa era a figura que Jesus queria utilizar e enfatizar e que tinha em mente. Quanto ao papel da nossa vida, o objetivo do crente na declaração "Vós sois o sal da terra", o sal tem essa capacidade bactericida de matar os micro-organismos e impedir que eles contaminem os alimentos, preservando-os da deterioração. Essa figura condena o ascetismo e o monasticismo. Nós não somos crentes em Cristo Jesus, convocados a nos retirar e nos tornar reclusos para, de alguma forma, não nos contaminar com o mundo. Mas somos chamados para influenciar, preservar puro, salgar o mundo e preservá-lo da contaminação que já se encontra presente. Na história da igreja, muitos pais da igreja se tornaram reclusos em seus monastérios para não se contaminar com o mundo, só para perceber que isso não foi possível e não é possível. Esse é o nosso papel. Somos chamados para influenciar o mundo que vem se decompondo. De maneira destacada, Jesus nos adverte aqui para não perdermos o sabor e o poder de preservar puro esse mundo contaminado. Caso contrário, a nossa vida não tem sentido e o nosso propósito não alcançará o objetivo de glorificar a Deus. Com relação à declaração do Senhor Jesus, se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Um estudioso técnico escreveu o que nos facilita a compreensão. O sal encontrado às margens do Mar Morto, às vezes em contato com alguns minerais como gipsita, uma espécie de sulfato de cálcio e outros minerais, era contaminado e se tornava com um sabor amargo e imprestável. Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal não pode ser lançado em qualquer lugar, porque ele torna a terra infrutífera, imprestável para o plantio, matando a vegetação. Então, na época, eles jogavam os saus pelos caminhos, nos caminhos. Não se pode jogar sal em uma plantação para se matar as pragas, porque matará também a vegetação. Se jogarmos sal no jardim, as plantas vão morrer. Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Alguns acham que Jesus sugere aqui que o crente verdadeiro pode perder a sua salvação. Não podemos aplicar alegorias em cima das parábolas. Naturalmente, elas não contêm todas as verdades bíblicas, mas algumas verdades, alguma verdade específica, uma, outra, que o Senhor quer ensinar, e um bom método de interpretação é extrair lições da vida diária. Sabemos que nenhum soldado de Cristo será deixado morto ou abandonado no campo de batalha. Várias passagens garantem a salvação aos filhos de Deus. Jeremias 32:40 diz: "E farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não lhes deixarei de fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim." Romanos 8:30 diz: "E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou." João 6:37-39, o Senhor Jesus disse: "Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim,
e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E lá no capítulo 10, versículos 27 a 29, ainda no Evangelho de João, diz o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Filipenses 1,6, Paulo diz: Aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Jesus Cristo. Então nós sabemos que não é possível um cristão verdadeiro perder a sua salvação, porque a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação, os seus eleitos, os cristãos, os filhos de Deus, são salvos pela obra de Cristo, pelos méritos de Cristo, pela obediência de Cristo. Foi Ele que atendeu todas as demandas legais. Foi Ele que obedeceu perfeitamente todas as exigências da lei de Deus. E foi Ele o único, o Cordeiro de Deus, que satisfez plenamente a vontade do Pai. Finalmente, temos um alerta, um aviso, uma advertência do Senhor Jesus contra o mundanismo. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. As pessoas passam anos e anos sem ser percebidos ou reconhecidos como um cristão na sociedade. Jesus adverte para o perigo de não influenciarmos o mundo, de perdermos esse poder bactericida de preservação da pureza moral e espiritual através das vocações e relações mais variadas em que Ele nos colocou soberanamente. Romanos 12, 2, Paulo disse: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O crente não precisa se colocar em sociedade com os incrédulos, se meter em casamento misto, manter amizade íntima com os incrédulos, os amigos do peito. Tem tanto crente por aí que tem amigo do peito. E a pessoa é incrédula, a pessoa não quer nada com Deus, não tem comunhão com Deus. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14, a primeira parte do versículo 16. Se o próprio sal estiver contaminado pelos pensamentos mundanos, pelos conceitos terrenos, pelas ideologias materiais, se tornará inútil e não poderá exercer a grande função que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E com relação ao próximo, ser sal da terra é fazer com que as pessoas desfrutem desse sal saboroso, desse sal gostoso. Que Deus nos dê a graça de cumprirmos esse papel, falando e procedendo, e procurar com a graça de Deus servi-lo para que o Evangelho seja expandido e o reino de Deus seja promovido e a glória de Deus seja manifestada, quer seja no nosso falar, quer seja pelo nosso procedimento. Finalizo lendo as palavras de Pedro na primeira carta, no capítulo 2, versículos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que o Senhor nos dê a graça de cumprirmos esse papel, de sermos sal e luz nesse mundo, e que Ele seja glorificado na vida de todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.